Aí, pronto, começou. Então, a gente parou no Números 16, capítulo 16, versículo 20. Eu vou desligar um pouco os microfones, porque está dando um barulho esquisito aqui, tá bom, gente? Ah, tá tudo desligado agora? Tá. A situação é a seguinte: Corá, Dotã e Abirão se revoltaram contra Moisés, né? Se revoltaram lá e falaram, né? A mesma revolta de Arão e Miriam, né? Esse daqui vem também. Ah, por acaso Deus só fala com Moisés, né? Ele não fala também através de nós? Então, pegaram lá. Aí Moisés levou a situação para o Senhor. Moisés ficou chateado, né? E falou: esse povo tá de brincadeira, viu? Aí levou a situação para o Senhor, e o Senhor falou para ele: fala para eles, cada um pega o seu incensário e vai lá na frente da tenda da congregação e oferece incenso a mim, vamos ver o que vai acontecer. Então Moisés falou para eles: pega aí cada um o seu incensário e vem, né? E aí, Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Versículo 20. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei. Como num momento. Então, o Senhor falou: peraí que eu vou mandar fogo e acabar com todo esse povo. Mas eles se prostraram perante os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda essa congregação? Então o Senhor falou que ia destruir todo mundo. Aí o Moisés vem, e Arão também se prostra lá diante do Senhor e fala: Senhor, porque um pecou, porque alguns pecados, você vai destruir todo mundo? Né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda essa congregação, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, foi até Datã e Abirão, e após ele foram todos os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens maus, e não toqueis nada do que é deles, para que porventura não pereçais todos, em todos os seus pecados, né? Então, para que vocês não morram junto com eles. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que de meu coração não procedem. Ele está falando aí, não é de mim. Quem sou eu para fazer alguma coisa? É o Senhor que faz, é o Senhor que me usa para fazer essas coisas. Se esses morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visita todos os homens, então o Senhor não me enviou. Então, está falando aí, se esses daí continuarem a viver, e viver o seu tempo aqui na Terra, e morrer de idade, como acontece com todas as pessoas, não foi o Senhor que me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram o Senhor. Deixa eu pegar o slide e ver o que é que o slide está dizendo. Aqui. 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 É exatamente o que o texto disse, né? E a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor, irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, como se a terra tivesse aberto a boca, né? Bem no lugar que estavam aqueles homens com as suas famílias, né? E eles foram tragados vivos, né? E a terra os tragou
com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam à família deles, com tudo o que era deles. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceu no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para quê? Porventura também não nos trague a nós. Então todo mundo se afastou. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então, todos aqueles que se levantaram contra Moisés e Arão foram feridos, morreram, né? E Datã, Corá e Abirão, todos com suas famílias, a terra engoliu eles. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se passa folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e por sinal serão aos filhos de Israel. Então, o que eles estavam fazendo ali? Era um sinal para que as pessoas se lembrassem daquilo, né? Aquilo que foi feito ali ficaria por memória, né? Dos incensários daquelas pessoas, eles iriam fazer uma peça para colocar na frente do altar, para que todos, quando entrassem ali e vissem, se lembrassem que aqueles homens pecaram contra Israel, contra Deus, e Deus mandou fogo e consumiu aquelas pessoas. Por quê? É para lembrar que Deus é um Deus santo, não se brinca com Deus, né? E não se serve Deus de qualquer jeito. E não se serve Deus do jeito que a gente pensa que tem que ser. Do que eles estavam querendo ali, que qualquer um comparecesse perante o Senhor. O Senhor já havia designado quem é que poderia oferecer incenso diante deles. Todos ali tinham uma função, né? E era para eles fazerem conforme o Senhor tinha dito. Havia uma lei. A transgressão da lei é pecado. E Eleazar tomou, então, os incensários de metal que trouxeram, daqueles a que foram queimados, e estenderam para a cobertura do altar, cobriu o altar. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Então, queremos agradar o Senhor? É do jeito do Senhor, não é do nosso jeito. Queremos fazer alguma coisa para o Senhor? É do jeito do Senhor, não é do nosso jeito. Por melhor que seja as nossas intenções, lembrando de Davi novamente, que tinha a intenção maravilhosa de trazer a arca do Senhor para Jerusalém, né? Mas ele não fez a coisa conforme o prescrito e sofreu as consequências. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Olha só, gente. Por acaso Moisés e Arão estendeu alguma arma e matou aquele povo? Por acaso o povo não viu que foi a terra que abriu a sua boca e aquele povo caiu, foi engolido? Por acaso aquela congregação não viu que foi o fogo que veio do céu e consumiu aqueles que estavam com incenso na mão? Né? Mas o povo duro de coração, o povo de dura serviço, o povo que não atenta para as coisas do Senhor, povo rebelde, né? E aconteceu que ajuntando... E nós estamos num tempo que também precisamos prestar bastante atenção. Nós fazemos igual, nossa geração, povo que se volta, povo que reclama Não, contra tudo. Mas a gente precisa prestar atenção em tudo isso e para fazer mudar. melhor, né? Para fazer melhor, né? A Bíblia fala que tudo foi escrito para o nosso ensino, né? É para a gente aprender, né? Aquilo que é bom a gente aprende e faz igual. Aquilo que é ruim a gente aprende e não faz, né? Só que fazemos tudo igual, erramos tudo de novo, né?
E aconteceu que, ajuntando a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei, como num piscar de olhos. Então se prostraram sobre o seu rosto. Gente, olha só, eles estavam ali perseguidos por aquele povo, tipo assim, jurado de morte por aquele povo, e Deus fala: vou destruir esse povo. Eles vão falar: não, Senhor, é o nosso povo. Tem misericórdia, Deus, é o nosso povo. Então disse Moisés e Arão: toma o teu incensário. Moisés falou para Arão: e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga. Então já havia começado ali, o povo já havia começado a morrer, e aí Moisés fala para Arão: vai correndo, faz o incensário lá para o Senhor, para que essa praga cesse. E aí, e estava de pé entre os mortos e os vivos, bom, vamos ver aqui. E tomou Arão, como Moisés tinha dito, e correu ao meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Então, a praga foi até onde ele estava com o incenso, né? Dali para frente, a praga não prosseguiu, né? Mas até onde a praga chegou, todo mundo morreu. Lembra que Deus falou que aquele povo iria morrer no deserto? Começou. Povo duro. Gente, a gente vai lembrar quantos homens saíram do Egito, né? Aquele mesmo número de homens que saiu do Egito, 600 mil homens. Todos eles morreriam no deserto. E agora, todos os homens, né, e as mulheres, também, toda a geração, de 20 anos para cima. Então, 600 mil homens, mais as mulheres que tivessem ali mais de 20 anos, iriam morrer no deserto. Começou, povo duro, povo insensato, só faz coisa errada, toda essa geração vai morrer lá. Então, de vez em quando eles se levantam para morrer mais um pouco. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Então, agora estamos no capítulo 17. De novo, vamos lá. Então falou Moisés a Arão, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara. Aconteceu lá aqueles que chegaram lá para conversar com Moisés e Arão, achando que eles eram dignos de oferecer o serviço na tenda da congregação. Eles já tinham o trabalho deles, eles eram descendentes de Levi também, então eles tinham o trabalho designado deles, só que eles queriam outra posição, eles estavam com inveja de Arão e dos filhos dele, que eram os sacerdotes, né? Então, por acaso nós também não podemos ser sacerdotes? E aí, então, aconteceu tudo aquilo, e agora Moisés vem e fala com Arão: vamos mostrar para esse povo aqui, vamos deixar esse povo bem consciente, o Senhor é quem escolhe, né, quem vai ser o sacerdote, foi o Senhor que escolheu lá quando a gente separou vocês, e agora o Senhor vai confirmar, né, a escolha que ele fez. Se por acaso Deus mudou de ideia, vai aparecer aqui. Então ele falou, Moisés falou para Arão e para os filhos de Israel: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Então, os príncipes das tribos de Israel, né? Tá lá, Rúben, Zabulon, Naftali, Judá, tá todos os filhos de Israel, pega uma vara, escreve o nome de cada um deles e traz aqui, coloca aqui na frente. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi. Então, na vara de Levi, não vai escrever Levi, vai escrever Arão.
né? Porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porá na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será que a vara dos homens que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vocês. Então, era uma estratégia aí para que o povo tivesse alguma coisa à vista, né? Que fizesse eles lembrar da escolha do Senhor. Não foram os homens que se escolheram para estar lá ministrando perante o Senhor. Foi a escolha do Senhor. Ele chamou aqueles que ele quis, né? Só um minutinho que eu vou pegar um... Sabe o controle daqui? Achei. O controle da luz que está escura. Aí, pronto. Aí falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus maiorais, os cabeças das famílias, né? E deram-lhe cada um uma vara para cada chefe de família, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho, tenda da congregação, tenda do testemunho, mesma coisa. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Olha só, gente, que coisa linda. Você pega uma vara, né? Limpa ela e coloca as 12 varas junto. E aí, não dá tempo, gente, 12 varas de dar folhas, né? O máximo que vai aparecer é começar a aparecer um pontinho para broto. Mas na vara de Arão, ela havia dado broto, havia florescido e havia dado fruto. Que coisa linda. Assim, o milagre ali aconteceu, é como se o tempo tivesse passado só para aquela vara, né? Todas as coisas aconteceram para ela e não aconteceram para as outras. Então, para ela veio o tempo de brotar, o tempo de dar folhas, o tempo de dar flores e o tempo de dar frutos, tudo num só momento. Né? De um dia para o outro, aconteceu dessa vara dar frutos, né? Então, Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor e a todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada uma a sua vara. As varas estavam escritos os nomes, não tinha como dizer, essa daqui não é a minha vara, né? Estava com os nomes lá, eram as mesmas varas. Então, o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal. Então, todas as varas foram entregues para eles viram, mas a vara de Arão, ela foi guardada dentro da arca. Aí, dentro da arca, ela ficou como a vara de Arão que floresceu, né? Para lembrar aquele povo que um dia Deus havia escolhido Arão para ministrar diante dele, Arão e seus filhos, e houve uma revolta, e depois dessa revolta, para confirmar, Deus fez a vara de Arão florescer. E aí, isso era o quê? Um meio de acabar com as revoltas, com os falatórios, para que aquele povo não irritasse Deus e viesse morrer, né? E Moisés então fez assim. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui, nós expiramos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Então disse o Senhor Arão, tu, teus filhos e a casa do teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi e a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Então as pessoas não vão se aproximar. Só a tribo de Levi vai se aproximar, e dentre a tribo de Levi tem os descendentes de Arão, né?
Tem os outros descendentes, os coraitas, os coraitas, Datã e Abirão também eram filhos de Levi, né? Só que eles, mesmo sendo filhos de Levi, eles deveriam reconhecer que dentre todos os filhos de Levi, Deus escolheu Arão, né? E eles farão a sua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, ao altar, para que não morram, tanto eles como vocês, né? Então, os filhos de Levi. Mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Então, os filhos de Levi, eles eram guardados também, os filhos de Levi não, os filhos de Arão, né? Eles eram guardados e servidos pelos filhos de Levi, né? A tribo de Levi estaria cuidando dos filhos de Arão, e todas as outras tribos estariam cuidando da tribo de Levi, porque a tribo de Levi não tinha terra para plantar. A ocupação deles era cuidar das coisas do Senhor, né? Então, a tribo de Judá, a tribo de Ruben, de Zabulon, a tribo de José, Manassés e Efraim, todas as tribos iriam cuidar da tribo de Levi, sustentar mesmo, com comida, com as necessidades deles, né? Com roupas. Inclusive algumas ofertas, né? Que Sim, tinha que ser dividido com eles. sim, porque toda a tribo de Israel estaria trazendo as coisas ali. Algumas coisas ficariam para os sacerdotes, né? Para o sumo sacerdote, os sacerdotes, os filhos do sacerdote. Então, era para sustentar a família sacerdotal. Mas era muita coisa também. Teria que sustentar a tribo de Levi também, porque eles não herdaram terra, né? Eles não tinham a terra para plantar e para tirar para si o sustento. Eles deveriam ser sustentados, para que eles ficassem livres para cuidar das coisas do Senhor. Então, precisava de um reparo, né? Lá na cerca, era eles que ia fazer. Precisava Era de isso que eu ia perguntar. É, a manutenção do tabernáculo era feita por eles. Lavar tudo depois do sacrifício, organizar Tudo, cada tudo. um tinha uma função. Agora, Caramba! quem ia se aproximar das coisas santíssimas eram os sacerdotes. Quem ia se aproximar das coisas que não eram sagradas, né? Eram os outros descendentes de Levi. Por exemplo, quando eles iam desmontar a tenda e prosseguir viagem, os sacerdotes iriam embrulhar tudo, proteger tudo com o tecido azul, lá, iriam colocar nos lugares, preparar tudo para que os outros descendentes de Levi se aproximassem ali, mas não vissem o que estava ali dentro, estava protegido, né? Era para eles só carregarem, não era para terem contato com a coisa santa. Imagina o cuidado que se tinha que ter. Então, na minha visão, era uma honra. Era uma Mas honra. Uma honra na ser o minha sumo Bíblia está sacerdote. Coré, mas é Corá também, né? Pode falar. Na Os minha Bíblia tá coraitas, coraitas, Corá ou eu Coré. acho que foi inveja mesmo, né? Foi Porque, inveja mesmo, era uma honra, eles eram separados para cuidar das coisas do Senhor, mas eles queriam o lugar de Arão e dos sacerdotes. caramba, brincadeira, hein? Ou seja, Corá, aqueles que se rebelaram, você falou que faziam parte da tribo de Levi. Então, Sim, eles também faziam parte dessa programação de ajudar. esse povo Isso. separado para o Mas trabalho. eles. Pode falar. O trabalho todo lá das coisas Era de Deus, certo? eles Só eram que separados para as coisas de Deus. eles tinham inveja porque eles queriam estar como sacerdote, sumo sacerdote, não é?
E por isso que eles fizeram o que fizeram, Eles né? acharam que a Tem posição deles era indigna, eles queriam mais, eles queriam mais. E Deus ainda tem, fala que a na parte dos igreja tem levitas, que a parte dos levitas é a parte do Senhor, não fala? Deus fala isso, né? Porque eles não. Que a parte dos levitas Parte é a dos minha levitas parte. era cuidar das coisas do Senhor. A Sim, herança sim. dos Ah, levitas, isso. a É o herança dos Senhor. levitas era cuidar do tabernáculo, cuidar das coisas do Senhor. Sim, Eles não mas tinham herança na terra. tem uma parte que a herança deles é o próprio Deus, O né? Senhor é a Isso é porção uma coisa deles. O Senhor maravilhosa. é a Meu porção. Deus, você vai querer mais o quê? Você escuta isso, você vai querer mais o quê? Só que eles queriam o lugar do sacerdote, né? Eles queriam Eles mais queriam posição, né? O que muita gente quer. posição, posição, eles queriam Pra quê? serviços. Pra que querer aparecer, querer... Pra que isso? Tem gente que nunca está contente, né? Ah, Tem gente que misericórdia. nunca está contente. É o próprio Senhor Jesus, Quando a né? palavra Fala de que, Deus diz para a gente que estar contente, para a gente isso, estar contente com todas as coisas, é a gente se contentar. Não, não é quer dizer, não é para a gente se acomodar, mas é para a gente estar contente, estar satisfeito. Dá para melhorar? Vamos melhorar. Mas é a gente, naquela posição que a gente está, a gente estar satisfeito, a gente não estar remoendo, né? o começo da queda é a soberba, né? Pois é. Então, aí, é praticamente como o pecado de Satanás também, né? Que Satanás não estava contente com o lugar dele, ele queria o lugar de Deus. Então, eles foram tomados pela inveja também, né? Bom, vamos ver aqui, farás... Tem Bom, um tá, ditado que diz que a inveja mata. você vê. Aqui a E Bíblia, mata ela mata mesmo. literalmente, né? A Bíblia mostra que a inveja mata literalmente. Bom, tá, aí é que a Mari falou que a porção dos levitas, né? A porção dos levitas era o Senhor, e a terra, para que ficasse dividida por 12, então os filhos de José tiveram duas partes, porção dobrada. Na verdade, José teve porção dobrada na herança, né? Porque os dois filhos dele foram herdeiros da terra. E Levi ficou sem a herança da terra, a herança de Levi foi o cuidar das coisas do Senhor, né? Bom, aqui, vou pegar no versículo 6. Eis que eu tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós são dados em dádiva pelo Senhor para administrar o ministério da tenda da congregação. Então, ele está falando aí para Arão, né? Eu tenho dado os levitas a vocês, para vocês, para cuidar de vocês. E vocês vão cuidar da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar. Ah, tá, aí a gente estava falando, era uma honra, né? Era uma honra ser sacerdote. E aí a gente vê que eles não estavam valorizando isso, né? Como vem mais para frente o Eli e os filhos dele, né? Eles tinham, estava tratando o sacerdócio assim, ó, não estava nem aí. E Levi estava honrando mais os filhos dele do que o próprio Senhor, porque ele mesmo não corrigia os filhos. Então o Senhor fala, por acaso é pouco, né? Eu ter colocado vocês, eu ter tirado vocês dentre toda a família de Israel, dentre os filhos de Levi, eu tirei vocês, né? Os filhos de Arão, para estar diante de mim. E isso parece pouco a vocês? Eu vou tirar isso de vocês. Lá com Eli, Deus fala isso, mata Eli e mata os filhos dele, né? E aí quem assume esse período é o Samuel. Então, disse mais o Senhor a Arão, eis que eu tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti, e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Então, o Senhor sustentando aí os sacerdotes, né?
Isso terás das coisas santíssimas, do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem, elas serão coisas santíssimas para ti e para seus filhos. Então, daquilo que os filhos de Israel traziam, eles ofereciam perante o Senhor, né? Eles queimavam uma parte ao Senhor, mas era uma pequena parte, né? A outra parte ficava para alimento deles. Eles tiravam como para representar os filhos de Israel, eles tiravam uma parte ali e mostrava, Senhor, os teus filhos trouxeram, olha para eles, perdoa eles, né? Fazia menção daquelas pessoas que haviam trazido a oferta. Aí tirou aquela parte, fazia a memória ao Senhor, a outra parte era para alimento deles. O Senhor foi bom com eles. Né? O Senhor sustentou eles com o melhor da terra. Embora eles não tivessem terras para plantar, e animais para criar, o Senhor sustentou eles com, vamos dizer assim, com leite e mel, né? Com o melhor da terra, e eles não valorizaram. No lugar santíssimo comerás, todo varão o comerá perante, santidade será para ti, coisa santa. Também isso será teu, a oferta alçada dos seus dons. Então, Deus vai falando aí para eles, de tudo que os filhos de Israel iam trazer, né? Deus falava o que eles poderiam pegar para eles, o que eles deveriam oferecer totalmente ao Senhor, o que eles deveriam, por exemplo, os filhos de Israel traziam uma farinha, né? Eles pegavam um punhado de farinha com a mão, espalhava sobre a oferta, e o restante era farinha para eles fazerem os seus pães. E a farinha era a melhor, ela era chamada flor de farinha, né? Que é a farinha mais pura que tem. Então, o melhor era levado aos filhos de Arão. Aqui. Então, movido, ó, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos, a tuas filhas. Então, o que era isso? As ofertas movidas, os filhos de Israel traziam as coisas para eles faziam assim perante o Senhor. Senhor, esse teu filho trouxe isso a ti, mais ou menos isso, né, gente? Porque eu não sei qual é o sacrifício lá que eles faziam, né? Mas a oferta movida, eles apresentavam aquela oferta, movendo ela perante o Senhor, e falavam as palavras que eles tinham que falar lá, fazendo a menção daquela pessoa que havia trazido, né? E aí eles ofereciam oferta movida, moveu perante o Senhor, já levava e separava para ser alimento para eles. Então era deles, né? Eles só tinham que lembrar de oferecer primeiro ao Senhor e agradecer ao Senhor por aquela oferta que está chegando ali. Falando em palavras, movida, palavras, aí eu me lembrei, não consegui ficar sem falar. Eu me lembrei que eu escutei como que fala? Uma bênção que eles falam em Israel, em um desses livros, não lembro se é Números, uma bênção. Eu escutei em hebraico, cantada, achei a coisa mais linda do mundo. É bonito, a fonética deles é bonita, e as músicas, o som das músicas deles, tem umas músicas que é gostosa de dançar assim, é bem legal. Eu ouço, escutei, tem umas achei musiquinhas muito infantis, né? Tem É umas uma musiquinhas bênção. infantis, eu gosto de ouvir, aí eu saio dançando pela casa. Olha só, todo o melhor do azeite e todo o melhor do moço e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, eu tenho dado a vocês. Então, aquilo que os filhos de Israel trouxerem das suas primícias, os seus melhores grãos, eu tenho dado a vocês. O Senhor cuidando deles, né? O Senhor separou eles para cuidar do Senhor, das coisas do Senhor, né? do culto de Israel. Só que Israel estaria sustentando eles. O Senhor proveu para eles. Então, os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Então, o primeiro era para eles. Tudo que estiver limpo na sua casa, os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Então, o Senhor não deixou eles desamparados, né? Então, eles tinham que ter isso como honra.
eles eram separados para o Senhor, e assim, santos, separados para o Senhor, para que toda a congregação de Israel olhasse e visse, ó lá, um filho de Levi, né? É um santo no meio de nós. É para ser isso, gente. Né? Falar, olha lá, ele o Senhor cuida dele, ele é separado do Senhor. Ah, tem dó, viu? Tudo que abrir a madre, de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Aí, tanto de homens como de animais, a gente vê o Samuel foi né? Ele foi consagrado ao Senhor, um homem consagrado ao Senhor, desde criancinha foi levado para morar lá no tabernáculo. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Samuel, na verdade, Samuel foi entregue a Deus desde o ventre, né? Mas acontece que todo primogênito era do Senhor, todo primogênito. Né? Só que aí eles faziam um resgate. Era a obrigação, eles tinham que oferecer um animal no lugar do primogênito. E a Ana disse que não, que o Samuel seria do Senhor. Ela entregaria ele para ficar no tabernáculo, né? Para ser criado no tabernáculo. Não foi feito o resgate dele para ela, né? Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houver de resgatar, resgatarás. Aí vai leis, né? Leis de como eles devem fazer. Mas o interessante é a gente ver isso, né? Olha, eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, por seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Então, não era de graça. Né? Eles trabalhavam e eles eram sustentados, né? Eles trabalhavam para o Senhor. As outras pessoas, para terem a sua alimentação, as suas coisas, elas teriam que produzir da terra e dos seus animais, né? Mas os filhos de Levi, eles não produziam da terra dos animais. O Senhor sustentava ele com todas essas coisas, né? Fazendo que os filhos de Israel trouxessem para eles. Olha só, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Então, também isso, nenhuma herança eles teriam para sempre. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode dizer. Aqui está falando sobre as ofertas alçadas, de todas as ofertas, e ele termina o capítulo 18, assim, né, falando sobre as ofertas que os filhos de Israel trariam, né, e o que seria a parte de cada um, a parte dos sacerdotes e a parte dos levitas. E todas as famílias dos levitas seriam sustentadas pelos filhos de Israel. É Deus cuidando. Deixa eu ver. O próximo aqui, 16:41. Você ficou sem os slides? Não, eu estou com eles aqui, olha. A vara de Arão que floresceu, olha só. Eu não estou, ele não coloquei para apresentar, né? Eu estou vendo, mas não estou apresentando. Peraí. Aqui. Aí. Então, só para lembrar aqui, né? Que a vara de Arão floresceu. Mas aí voltei um pouquinho os slides e vamos chegar até onde eu estou. Aqui. Os deveres. Então, o número 18 aí vai tratar dos deveres
e dos direitos dos sacerdotes, né? Que é isso que eu estou falando aqui. O Senhor o dever dele é trabalhar na tenda da congregação e o Senhor o sustentaria, né? E, gente, o povo também levava, porque se eles precisassem de alguma moeda de troca, alguma coisa assim, é que tudo que eles tinham ali era o que eles produziam mesmo, né? Então, eles não compravam coisas fora, né? Eles produziam a sua farinha, eles produziam as suas lãs, suas roupas. Então, tudo que eles precisavam estavam ali mesmo. Então, por enquanto, eles não tinham dinheiro, né? Eles não precisavam de dinheiro. Não é como a gente faz comércio hoje, né? (18) ainda. Terminou esse slide 26, deixa eu ver, terminando com o número 18. Deixa eu ver o número 19 aqui, vai falar, isso daqui é legal. Deixa eu pegar o próximo slide. Aqui. Deixa eu tirar esse slide aqui e ver se ele entra o outro já. Ele já entra automaticamente, que legal. Ele volta um pouco, né? Aqui, vamos ver. A água purificadora. Então, nesse slide, ele vai falar só sobre água purificadora. Vamos ler o números 19 agora. A água da separação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: esse é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha e que não subiu o jugo, não foi colocado nada sobre ela, né? E a darei a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e a degolará. E Eleazar, o sacerdote, tomará o seu sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante o Senhor, perante os seus olhos, e o seu couro, e a sua carne, e o seu sangue, e o seu esterco, tudo se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro, e isopo, e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará suas vestes, e banhará e tomará banho em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Então ele estava fazendo isso fora do arraial. Também o que queimou lavará suas vestes com água, e em água se banhará, e a sua carne será imunda até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, num lugar limpo. E ela estará em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, da expiação. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará suas vestes e será imundo até a tarde. E isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio de vocês. Aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com a água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo ao 7º. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, aquela alma será extirpada. Então, isso daqui é um ritual, né? Eles iriam preparar uma água com a cinza daquela bezerra que foi morta, né? É um ritual deles de purificação. E aí eles vêm tratando também sobre como tratar as coisas. Por exemplo, aqui, ó, a gente pega uma vasilha de água, uma talha de água, coloca lá com água para a gente beber, uma talha, um pote. A gente cobre aquele pote para não cair algum bicho e morrer lá dentro, não é?
Então, por que a gente faz isso? Olha o princípio aqui, ó, o Senhor ensinando, né? Por quê? A gente tem que cuidar das coisas que a gente vai beber, porque a gente pode estar bebendo doença, né? Aquilo pode produzir doença e acabar fazendo mal para a gente. Então, precaução, o Senhor ensinando a esse povo ali como é que eles deveriam proceder. Porque hoje é muito fácil a gente saber das coisas, a gente saber que a gente deve lavar a mão, né? Para comer, a gente lava a mão, porque a gente pode pegar com alguma coisa com a mão contaminada e levar na boca e se contaminar e pegar até uma doença grave, né? As bactérias, fungos, vírus, levar para a boca e pegar uma doença grave e chegar a morrer, né? Hoje a gente sabe disso, mas ó, o princípio está lá, o Senhor ensinando esse povo a se purificar, né? Tocou em algum morto, você não sabe do que ele morreu, né? Ou se ele tinha alguma doença. A gente não vê as doenças, os vírus, as bactérias estão lá dentro. A gente toca, a gente se contamina, e aí a gente traz essa contaminação para nós mesmos e para os outros. Então, tocou, se purifica. Então, a cerimônia de purificação era isso, para a pessoa se precaver de doenças, de pegar doenças e de transmitir doenças. As pessoas não sabiam disso, né? Mas Deus sabia. Deus está ensinando esse povo a viver, né, a não ser consumido no deserto. As coisas que eles poderiam comer ali e dizimar a nação, né? Deus tinha um propósito para aquele povo. Deus queria que aquele povo vivesse. Então, por isso que ele dá leis para que esse povo viva, né? Então, aqui no capítulo 18, ele vai tratar disso, né, de purificação. Deu horário. Vamos encerrar? Isso mesmo. Vamos encerrar, Aí, porque você já não estava legal da voz. não, a minha voz, a minha garganta tá... Tem que tomar remédio de novo. Minha garganta não tá boa, não, e eu vou falando, ela vai secando. Então, eu percebi, por isso que eu avisei.